Olá, amigos, estamos começando mais um programa Pauta Alternativa aqui pela TV Alternativa, canal 19.1 e também pela nossa rádio alternativa slz.com.br, também pelo nosso YouTube. Você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028. Participe, mande para cá a sua mensagem. Pode ser texto, pode ser vídeo, você inclusive pode ser aí, pode fazer a sua declaração, né? Manda para a gente aqui. Hoje é dia 31 de novembro, um dia emblemático, né? O primeiro dia após a eleição que muda aí todo o panorama do Brasil, né? Dois grandes, né, nomes participando de uma eleição, a eleição mais acirrada dos últimos, que a gente pode lembrar, né? Não sei quando teve uma eleição tão acirrada, né, quanto essa. E aqui comigo, o Wellington Oliveira. Bom dia, Wellington. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os nossos telespectadores, amigos internautas aí que estão acompanhando aqui a nossa programação. Obrigado pela audiência. E realmente, né, um dia histórico, né? Pós-eleição, segundo turno aí. Verdade. E já temos também, não sei se o Mondego já está posto ali, tem áudio do Mondego ali, a gente já tem Marcos Mondego participando também ao vivo com a gente. Bom dia, Mondego. Bom dia Wellington, bom dia Wagner, dupla dinâmica WW aí, comandando aí os teclados do Pauta Alternativa. Muita pauta hoje, hein, gente? Muita pauta mesmo pra gente tocar aí o barco nessa segundona pós-eleição a presidente da República e a governador em alguns estados, né, Wagner e Wellington? É verdade, Mondego. Mondego, inclusive eu nunca tinha visto, eu tenho 54 anos, né, eu já participei de algumas eleições, já vi algumas eleições. Não vi até hoje uma eleição tão acirrada quanto essa, né? É um universo de 215 milhões de brasileiros, onde nós tivemos aí uma diferença de apenas 2 milhões de votos, né? Quer dizer, acho realmente acirradíssima, né? E essa eleição é uma eleição que tem aí talvez um grande marco, né? Onde se diz, olha, a partir de agora a gente entende que o Brasil quer as pessoas mais sem xingamentos, as pessoas sendo mais educadas umas com as outras, né? O que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, né? A partir do dia 1º de janeiro a gente não sabe, né? A gente já conhece o Lula, sabe que ele é um humanista, né? É verdade disso. Mas a gente precisa, não apenas, como eu sempre digo, não vamos só fechar os olhos assim, agora o Brasil está no rumo certo. Não. O Brasil na minha visão, tem muita coisa boa nesse momento, mas tem muita coisa que fica a desejar. Como tivemos em outras épocas também, né? A gente não pode simplesmente dizer, agora a coisa muda, agora a coisa anda, agora a coisa vai para caminhar para a maneira correta. A gente não pode simplesmente fechar o olho e dizer assim, vamos fechar o olho e ir em frente. Como eu digo, em qualquer situação, em tudo na vida, né? A gente tem que sempre estar ali vigilante, né? Nas coisas que nos são importantes, né? Certo, Hélio? Certo. Você bem falou aí, Wagner, sobre essa questão do que a população respondeu nas urnas, né? Porque o povo já estava realmente fadigado, acho que essa é a palavra, de tanto ódio, né? De disseminação de fake news, né? Mentira e tal. E aí, inclusive, fez parte do discurso do presidente agora eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, ainda no hotel onde ele deu uma coletiva à imprensa, ele falou isso, olha, é o momento agora das famílias se unirem, deixar o ódio para fora, se juntar com os amigos aí que brigou aí na época da eleição e agora a gente construir um Brasil, né? Um Brasil sem problemas, que a gente sabe que sempre vai existir, mas tudo aquilo que for feito para melhorar a vida da população é bem-vindo. E aí o povo deu essa resposta às urnas, que realmente o povo já estava saturado de tanto ódio, inclusive já na reta final a gente assistiu, né, todo esse desenrolar aí dessa caminhada aí que terminou ontem com a vitória do Lula, né? Que eu acho que só, na realidade, é que eu falo, né? Não terminou, né? Só começou. Sim. A partir de agora começa, né? Essa caminhada, porque é aquilo que eu digo, a gente não pode simplesmente ficar de olhos fechados e dizer assim, olha, agora o Brasil está no caminho certo, né? A partir do dia 1º de janeiro de 2023, né?
a gente tem que ficar vigilante, né, para saber de fato que esse país é um país gigante, né, um país que precisa e que não pode ser um país dividido. A gente sempre brinca que para as coisas acontecerem, mas é uma verdade, a gente nunca tem que dividir, a gente tem que somar, né? Esse país precisa somar com as pessoas de um lado e do outro. O país ficou dividido durante muito tempo, né? E a gente percebeu isso nesse acirramento aí dessa eleição, né? Com 2.120.000 votos de diferença, uma diferença muito pequena no universo de 215 milhões de votos. E a gente percebe essa divisão muito grande. A gente precisa acabar com isso. Essa divisão não pode mais existir. Nós precisamos das pessoas juntas, fazendo acontecer, fazendo que esse país cresça cada dia mais e seja um país do tamanho que realmente ele é. Mondego, como é que você viu essa vitória aí do Lula, né, do PT contra o Bolsonaro, né? O Bolsonaro nem pode dizer que tinha um partido, o PL, ele entrou no PL há menos de um ano, né? Não é um PLista, né? Ele é o bolsonarismo contra o lulismo ou o petismo, né? Como é que você vê essa vitória, Nuno? Wagner e Wellington, o retorno tá... Eu tô sem retorno de vocês aqui pelo Skype, eu tô ouvindo só pelo retorno da TV, tá? Tem um grande atraso aí. Um delay, né? Vai dar um delay aí absurdo, tá? São 60 milhões de votos pro Lula contra 58 milhões do Bolsonaro, ou seja, o país mais do que nunca está dividido, sim. E se você vê o mapa da votação, a Globo fez um trabalho interessante na plataforma de internet, em que mostra o vermelho a votação do Lula e o azul a votação do Bolsonaro, né? E aparece ali a parte vermelha praticamente toda na parte de cima do mapa do Brasil e a parte azul praticamente toda do Bolsonaro. É claro que isso não quer dizer que quem mora no sul-sudeste votou somente no Bolsonaro e quem vota no norte e nordeste votou somente no Lula. Claro que isso não significa, porque o Lula foi votado lá no sul-sudeste, como também o Bolsonaro foi votado no norte e nordeste. Mas fica bem claro que existem dois Brasis bem diferentes, o Brasil do norte e o Brasil do sul. E essa divisão é bem clara. A gente percebe que o Bolsonaro perdeu muito voto no norte e nordeste em função dos ataques dele e do grupo dele a essa parte do país. E perdeu também muito votos, entendeu? Perdeu muito votos também junto ao eleitorado feminino, onde o Lula só agregou o quê? Chamou a Simone Tebet, chamou a Marina Silva e chamou a Elisiane Gama sim. Chamou a Elisiane Gama sim para participar tanto da coletiva de imprensa como também do evento público, digamos assim, o comício da vitória que foi realizado ali na cidade de São Paulo. Ele, né? Lá do Eu até fiz alguma brincadeira dizendo que no Maranhão sai o senador Meu Preto e entra a senadora Minha Irmã, né? Para fortalecer aí o grupo político do presidente Lula e eleito agora ontem, né, o novo presidente do Brasil. Quer dizer, a gente sabe se chama ex-presidente ou novo presidente. Ainda tem essa dúvida. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, só para fechar esse primeiro comentário, é que definitivamente existe direita no Brasil. Existe direita conservadora sim no Brasil. Antigamente, as pessoas conservadoras e direitistas ficavam ali na calada, na espreita, escondida, dentro do armário e tal. Agora não. Agora existe direita, sim, que faz pra rua, se diz de direita, se diz conservador e briga pelo voto. Antigamente isso só acontecia com a esquerda. Hoje não. Acontece também com a direita. Ou seja, o Brasil tem esquerda e direita, está muito bem dividido, está muito bem claro para todo mundo quem é de direita, quem é de esquerda, quem votou no Lula, quem votou em Bolsonaro, enfim, tá? Tanto que a campanha foi bem polarizada. Só para complementar aí meu comentário inicial. Maravilha. Mondego e Wagner, você telespectador e internauta, o outro ponto que chama a atenção é
da participação do Maranhão nesse pleito de ontem. Por quê? Porque após ser eleito governador do estado, o Carlos Brandão do PSB, ele, o Flávio Dino, que também foi eleito senador, eles falaram, né? Deram uma entrevista e falaram: a partir de agora a nossa luta aqui vai ser de conseguir votos para o Lula, né? Foi dito aí. E, inclusive, surtiu efeito, tanto que o Lula, ele ampliou a votação no segundo turno aqui do Maranhão. O que a gente observou? Que o bolsonarismo perdeu um pouco, porque não tinha um nome forte para andar nos interiores, por aí, nas cidades maranhenses, pedindo voto pro Bolsonaro. Quem fez esse papel, quem poderia ter feito esse papel foi o Laésio, né, que saiu em segundo lugar na campanha aqui no estado. Mas ele ficou em silêncio, assim como os outros nomes do bolsonarismo aqui no Maranhão. Então deu chance aí para que o Felipe Camarão, que é do PT, o Carlos Brandão, o Flávio Dino correr atrás de voto. E, como eu falei, surtiu efeito. Deixa eu ver aqui a informação. Eleito presidente da República, o Lula conseguiu ampliar a votação no Maranhão em relação ao primeiro turno. Em número absoluto, após a apuração das urnas no segundo turno, o petista alcançou 71,14% dos votos válidos, o que corresponde a 2.668.425 votos. No primeiro turno, o desempenho havia sido levemente inferior. Ou seja, o primeiro turno Lula teve aqui 68,84% e ontem 71,14%. Então a gente viu esse avanço, né? Isso significa que teve mais de 300 mil votos a mais, né? Sim, sim. A mais com relação à eleição passada. Fala, Mondego. Wellington. Oi. Tá no ar, Mondego, vai lá. Pode falar. Você pode me dizer qual foi a abstenção no Brasil? Cerca de 20%, foi isso? 20%. A abstenção, porque assim, a abstenção inclui, nesse caso inclui votos brancos, nulos e abstenção mesmo, deixar de votar, no caso no total deixaram de votar 22% dos votos no Brasil. 22%, né? Isso. Eu fiz uma conta aqui, são cerca de 215 milhões de brasileiros, que 60 milhões votou para o Lula e 58 milhões votaram, né, para o Bolsonaro. Uhum. Né, a gente vê aí que dá mais ou menos 118 mil, é isso? 118 milhões de votos? Mas 60 é que é o seguinte, 58, mais ou menos isso, né? Ou seja, metade da população, mais ou menos metade milhões da população de brasileiros, que decide os rumos do Brasil. A outra metade praticamente se abstém ou não é obrigada a votar, ou são crianças e tal, idosos, enfim. Então, pelo menos metade da população brasileira é quem decide os rumos do Brasil. E apenas 60 milhões, ou seja, mais ou menos quase um pouco menos de um terço da população, não é isso? Um pouco menos de um terço da população é que escolheu o presidente da República. É só uma curiosidade, nada demais, é só uma curiosidade que eu gostaria de colocar aí no pauta, tá bom? Na verdade, eu queria também pedir para vocês uma permissão. Tá permitido. Eu gostaria de tirar a camisa. Aqui no pauta, ao vivo. Eu gostaria de ficar desnudo e tirar a camisa. Posso? Posso? Eu gostaria de tirar a camisa aqui no pauta, tá? Em homenagem a um outro vitorioso, o time do Flamengo, tá? Sim. E eu queria dizer que esse vermelho do Flamengo nada tem a ver, nada tem a ver com voto, tá? Nada tem a ver com o candidato vencedor de ontem. Até porque, durante a Copa do Mundo, eu vou vestir a minha camisa do Brasil, tá bom? Que é de todos os brasileiros. A Copa do Mundo, eu vou vestir a camisa do Brasil porque o meu Flamengo vai estar de férias, assim como também o Sampaio Correia, que é tricolor, tá? Igual o povo aí LGBT, é tricolor, tá? Enfim, eu sou Flamengo, vermelho e preto. Eu Brasil, também vou estar vestindo verde. E eu sou tricolor Sampaio Correia no Maranhão, desde criancinha. Escuta bem, eu também, né, estarei com a minha camisa do Brasil, né, e torcendo, né, lá já, até porque
amanhã, né, depois de amanhã, o Palmeiras será campeão do Brasileirão. Estarei como brasileiro e como palmeirense. Ainda essa história? Pra mim já tinha resolvido, Wagner. Bom, por mim você já estaria com a camisa do Palmeiras há muito tempo. Ai. Vamos lá, olha, Carlos Brandão diz que fez barba, cabelo e bigode na eleição do Maranhão. Wellington? Lê aí, Wellington. Não, tô sem aqui. Tá sem aqui? Deixa eu ler aqui. Diego Emi colocou aqui, Carlos Brandão diz que fez barba, cabelo e bigode no Maranhão. Só fica meio zangado aqui com ele aqui, né? O André Carlos Brandão do PSB já fez a sua primeira fala, logo após a confirmação da eleição do presidente Lula. Em um discurso inflamado, afirmou: fizemos barba, cabelo e bigode. Fazendo uma alusão aí à eleição, né, do governador, né, do estado, do senador Flávio Dino, né, e também do presidente Lula, né, que foram os vencedores aqui no Maranhão, né. E aí o petista, né, o que mais representa lá dentro do governo é o Felipe Camarão, né, que é petista raiz, né, que tem há 2 anos está no PT. Petista raiz, nascido no DEM, no PFL, né? É igual o Brandão, né? Socialista raiz, também nascido no Ninho Tucano, né? Já passou, eu acredito que já passou também pelo DEM, pelo PFL, né? Pelo perfil dele, eu acredito que sim também, tá? Vamos lá. E da onde? Agora, do grupo do qual ele veio, né? Wagner e Wellington. Oi? Não entendi o que ele falou. Eu também deu um problema aqui, não deu para ouvir direito. Bom, agora vamos falar aqui uma coisa. O presidente da República, né? A gente tem até, coloca pra gente aqui essa coisa aqui, Edivaldo. Venceu a democracia, né? Lula eleito pelo bem do Maranhão e do Brasil, né? Falou aqui vamos colocar aqui, ó, para você, né? Democracia venceu, Lula eleito pelo bem do Maranhão e do Brasil. Essa é uma fala do Brandão, né? Uhum. Brandão colocou aqui nas redes sociais dele aqui essa frase. Mondego, o presidente da República se pronunciou, você viu alguma coisa? Se o presidente da República se pronunciou com relação ao pleito, porque até agora eu não vi nada nas redes sociais, né? Também não. E ontem à noite, eu assistindo ontem à noite a uma emissora de TV, e disseram o seguinte, que um dos grandes aliados dele, que é o vice-presidente da República atual, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, o Hamilton Mourão, tentou com a sua comitiva falar com o presidente da República, e o presidente sequer atendeu, não deixou nem entrar ali no Palácio dos como é que chama o palácio lá? Não, o Palácio do Planalto. Onde ele estava, né? Do Alvorada, né? Do Alvorada, né? Na época da Dilma não era o Palácio do Jaburu? Não, é o Palácio do Alvorada, que é onde ele é residência oficial. Sim. Ele sequer, todos, até o líder do governo, né? Todos eles que tentaram até ir lá, dar um abraço no presidente, dizer, olha, foi assim, mas está tudo certo, o senhor foi presidente. O Palácio do Jaburu era na época do Fernando Collor de Mello. Collor de Mello, né? Jaburu. E aí, mas ele não aceitou, né? E eu fico preocupado porque, como essa coisa foi muito acirrada, o presidente não se pronunciar, não ligar, né? Não ter o fair play de ligar para o presidente, olha, parabéns, você conseguiu, tá? Será que ele está esperando ali que aconteça algum fato diferente para que ele possa ter essa outra maneira de reclamar? Eu fico preocupado com isso, porque a democracia deveria prevalecer, né? A democracia, as urnas, né, Wellington? Isso. Que realmente falaram mais alto, né? Inclusive, a maioria, né, do eleitorado bolsonarista de evangélicos que foram ontem para a porta da casa lá para ver. Não só a imprensa estava lá, como apoiadores, né, e amigos que foram para ouvir, né, para dar né, para ouvir realmente o que ele poderia falar ali. Mas o que aconteceu, inclusive, alguns evangélicos até se ajoelharam lá na porta, oraram, né, no momento da apuração ainda, e aí depois que foi confirmada a vitória do Lula,
os apoiadores foram embora, mas a imprensa continuou lá e infelizmente ele não saiu. Deveria ter saído, porque até respeito aos eleitores, para agradecer os votos, né? Afinal de contas, ele não levou surra do Lula, muito pelo contrário, foi bastante acirrado, os dois tiveram bastante votos, foi um negócio ali meio... Mas pelo respeito, ele poderia ter saído lá na porta e agradecer, ainda que ele não falasse com a imprensa, mas agradecer aos eleitores que foram lá, né? Então, isso aí pegou muito mal. Eu ouvi alguns bolsonaristas ontem que falaram dessa forma, pegou mal, eu esperava ele agradecer pelo menos os votos e tal, e ele não fez isso. Ele não fez isso. Isso falando de bolsonaristas, sim, né? Sim. Imagina o que diria outros, né? Isso me lembra a eleição dos Estados Unidos, né? O Biden contra o Trump, quando o Trump simplesmente não ligou, não deu, né, os parabéns, né? Esperando que acontecesse ali algo diferente para que ele pudesse ter algo para reclamar, né, das urnas, das eleições, pedindo recontagem de votos. Espero que isso não aconteça no Brasil, porque o Brasil, das democracias latentes no mundo, é a que melhor faz eleições no mundo, né? Onde nós temos aí eleições rápidas, né, limpas, né? Melhor até que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito confuso, né? E eu espero que isso não aconteça, nada disso, para que a gente faça com que a democracia... Porque eu estaria do mesmo jeito falando aqui a mesma coisa se tivesse sido o contrário, tivesse sido o Bolsonaro que tivesse ganho. Porque eu acho que a democracia, as urnas, elas conseguem detalhar essa democracia muito bem aqui no Brasil. Concorda, velho? Concordo. E foi o que aconteceu com o Haddad. O Haddad não conseguiu ser eleito lá em São Paulo, né? O Tarcísio de Freitas foi o grande campeão, que foi ministro, né, da infraestrutura do governo Bolsonaro. E o Haddad, assim que foi confirmada a vitória do Tarcísio, o Haddad ligou para o Tarcísio, né, desejando uma ótima gestão, e falou à imprensa, né? Falou à imprensa, depois ele foi lá para a Avenida Paulista comemorar a vitória do Lula. É o que se esperava, né, também do Bolsonaro. Ele dá essa aparição, né, para agradecer os votos, né? Chamou atenção no finalzinho ali, no momento em que o Lula estava dando uma entrevista coletiva no hotel, uma ligação. A gente observou isso. O Lula pegou o celular e passou um tempinho falando. Os jornalistas perguntaram, foi o Bolsonaro que ligou para parabenizar? E a gente sabe que isso não poderia acontecer, né? Seria muito raro do Bolsonaro ligar para o Lula para parabenizá-lo. Então, o Lula manteve o segredo, não falou quem estava ligando para ele, mas disse que não foi o Bolsonaro, né? Depois, ele na entrevista, ele falou, não foi o Bolsonaro que me ligou. E ele não deixou, não falou quem realmente tinha ligado para parabenizá-lo, né, pela vitória. Muito bem. Isso é fair play, né? Faz parte do jogo político, né? Você tem que ter esse jogo de cintura e reconhecer, né? E isso não aconteceu com Trump, né? E eu fico preocupado numa democracia tão pujante, tão forte como é a nossa democracia, que isso fique como digamos assim, uma mancha, né, na nossa democracia. Tem que ligar, né? Se tiver que reclamar, reclame depois, mas você tem que ser, digamos assim, tem que ser ético até, né? Uma certa ética. Mondego, o que você acha disso, Mondego? O presidente Bolsonaro está agindo igual os torcedores, né? Os torcedores quando perdem no dia seguinte, ou seja, realmente ficou muito confuso essa história dessa eleição no Brasil, porque as pessoas agiram igual torcedores de time de futebol. Eu estou colocando a minha camisa do Flamengo aqui, porque o Flamengo ganhou 2 títulos recentes, tá? No Brasil. Muitas pessoas não acreditavam que o Flamengo reconquistaria esse espaço no Brasil, e o Dorival Júnior conseguiu fazer um grupo de jogadores ganhar esses títulos. Coloquei a minha camisa do Brasil porque tem Copa do Mundo, afinal de contas eu sou brasileiro e gosto também de futebol. Mas veja bem, os eleitores, as pessoas no Brasil estão tratando política como se fosse time de futebol, e não é. Existe uma responsabilidade muito grande, muito maior, na condução política, na gestão em que cada brasileiro tem que ter no Brasil, do Brasil e do Estado. Tá? Essa responsabilidade é muito grande. Não se elege um presidente da República como se torce para um time de futebol, tá bom? E o presidente da República, Jair Bolsonaro, está agindo como um torcedor de futebol que no dia seguinte
perde o jogo, perde o título, está agindo de forma birrenta. Como o Wagner falou, falta fair play político, né? Falta educação, falta diplomacia, tá? E foi muito interessante o que o Haddad fez lá com o Tarcísio, lá o governador eleito de São Paulo, né? Ao reconhecer a derrota e imediatamente ligar, tá? Para o candidato vencedor, né? E sugerir a ele, né? Que ele faça um bom governo, uma boa gestão, porque afinal de contas ele vai cuidar do estado de São Paulo e também dos políticos que perderam, do Haddad, por exemplo. O Haddad passa a ser um cidadão comum ali, né, de São Paulo, em que o Tarcísio é o gestor, é o governador, tá bom? Eu queria falar sobre fair play, quase que não sai. Fair play. A diferença dos discursos do Lula, tá? Foram 2 discursos que o Lula fez, um na comitiva, na coletiva de imprensa, e a outra no comício da Vitória lá em São Paulo, tá? A diferença dos discursos do Lula, no primeiro, na coletiva de imprensa, ele teve um tom ali pacificador, conciliador, diplomático, bem, né? Com conteúdo bem inteligente, um verdadeiro gentleman, ou seja, houve fair play, tá? No segundo, lá no comício da Vitória, foi em tom bem inflamado, populista, da época do sindicalismo, da época que ele era metalúrgico e operário, do ataque, corroborando o estilo do nós contra eles, que Bolsonaro tanto propalou aqui no Brasil. Ou seja, o Lula acabou deixando ali também um rancinho ali, um ranço ali no seu discurso. Eu acompanhei todo o conteúdo que a Globo fez. Foi mais um desabafo ali, né? A Globo fez ali uma cobertura até quase meia-noite, tá? Eu acredito que já de olho em 2023, nos patrocínios do governo federal, que a Globo deverá ter, né? Deverá voltar esses patrocínios à Rede Globo com a volta do Lula à presidência da República. Eu queria aproveitar aqui, mostrar uma cena, uma imagem aqui, uma foto aqui, de ontem à noite na Avenida Paulista, em São Paulo, a reunião dos petistas, né, lá, dos torcedores do PT, né, das pessoas que foram lá comemorar, né, com o Lula, com o PT, essa multidão na Avenida Paulista. A Avenida Paulista, que é o local onde, em São Paulo, ali em frente ao MASP, e as pessoas se reúnem ali. Eu já fui em algumas dessas reuniões ali, quando eu morava em São Paulo. Era muito bacana reunir, né, as pessoas em São Paulo, ali naquele local muito ordeiro, muito bacana de você estar, né, muito bom você ver as pessoas unidas fazendo festa, e festa ordeira, né? Muito legal, muito bacana isso. Parabéns aí aos organizadores, né, que fizeram improvisado, mas que aconteceu de fato. Mondego, chamar a atenção aqui para o Piauí, Mondego e o Wellington. O Piauí, estado que mais deu votos para Lula. Veja como foi a votação no Nordeste. Tem aqui, olha, Piauí foi o estado com maior percentagem de votos favoráveis ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Neste domingo, dia 30, o petista teve 76,82% dos votos válidos no estado, cerca de 1,5 milhão de eleitores. O atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, teve pouco mais de 450 mil votos. O dado foi contabilizado com 98,83% das sessões totalizadas no estado. É uma eleição apertada. Lula teve vantagem em todos os estados do Nordeste. As maiores vantagens foram, além do Piauí, Bahia 72-27 e no Maranhão 70-29. 71 na realidade, né? Um pouquinho mais de 70, né? E o Wellington Dias, né, estava lá também participando da festa lá, o senador, ex-governador e senador eleito, né? Aliás, governador, né, atual, né? E senador eleito, não é isso? Ele saiu de governador para poder ser senador, né? Foi. O senador eleito pelo Piauí estava lá, o Wellington Dias, e ele cumprimentado pelo Lula, lá em São Paulo ontem. Eu estranhei até a não estada do Flávio Dino, né? E um dos representantes aqui do estado, o único representante do estado lá era Elisiane Gama, né? Tem também aqui uma postagem aqui. O Maranhão venceu mais uma vez, Lula lá.
Aqui a postagem do governo do estado, aqui do Felipe Camarão, né? Uma foto com Lula, com o governador, ex-governador Flávio Dino, o governador Brandão, enfim. Aqui algumas colocações da internet. Wellington. Você falou agora aí sobre a Elisiane Gama, né? Chamou atenção, né? Bastante atenção mesmo, essa aparição, a Elisiane Gama, senadora aqui pelo estado, que teve o nome citado, tanto na coletiva no hotel, né? E também na Avenida Paulista, né? O presidente eleito falou várias vezes, aliás, falou 2 vezes, né? Primeiro lá no hotel, ressaltando o senador do Maranhão e também na Avenida Paulista. Durante a campanha também, Wellington. Oi? Foi, né? Durante a campanha do segundo, ele falou várias vezes em Marina Silva, em Simone Tebet, foi, né? E na Elisiane Gama. E isso ficou mais forte a partir do momento que a Elisiane declarou o apoio total ao presidente eleito, né? Inclusive o que causou ranço aqui na Assembleia de Deus, que é a igreja dela, que causou uma grande polêmica, né? Uma grande polêmica. Ela que emitiram uma carta, né, de repúdio aí contra esse apoio dela a Lula. E aí depois desse momento o presidente eleito falou, olha, manifestou uma solidariedade pelas redes sociais, a Elisiane Gama, e depois daí diante, inclusive, Mondego, Wagner e você, telespectador internauta, inclusive no último debate realizado na TV Globo, ela estava também lá, né? As imagens mostram a Elisiane Gama chegando junto com a Simone Tebet ali para acompanhar o Lula no debate. Então, assim, depois dessa hostilidade contra a Elisiane Gama, o que também foi um papel feio de uma instituição religiosa, foi feio esse papel que eles fizeram, porque a pessoa tem que entender que cada um tem direito a votar em quem achar melhor. Então pegou mal para uma instituição religiosa que prega o amor, que prega a liberdade. E aí depois disso o Lula começou a priorizar mais essa imagem da Elisiane Gama, né? Wellington. Oi. E desnecessário, Wellington, essa polêmica é desnecessária, porque o presidente lá, o pastor presidente lá da congregação lá da Assembleia de Deus, declarou o voto no Flávio Dino e no Brandão, fez até vídeo, participou do programa político eleitoral no primeiro turno, ou seja, totalmente desnecessário. Como é que o presidente lá da congregação, o pastor da congregação assembleiana, vai para a TV, pede voto pro Brandão, diz que vai votar no Flávio Dino comunista e depois fazem isso com a Elisiane Gama? Eu achei, assim, totalmente desnecessário e eu reafirmo, sai o meu preto e entra minha irmã no cenário político nacional, tá? Será? Mas o PDT ele teve um papel também importante, né, nessa participação aí do PT, né, nessa eleição do Lula, né? O PDT ele não foi tão decisivo, mas ele ficou ao lado, né, do presidente Lula, né? Eu acho que o PDT declarou apoio formalmente, tá, Wagner? Sim. Eu acho que o PDT, faltou o PDT ali nas ruas. Vestir a camisa, né? Que o PDT é muito bom disso também, tá? Mas você não acha que o PDT terá um ministério, pelo menos um ministério lá? Com certeza sim, não Ciro Gomes, mas o presidente nacional do PDT, Carlos que eu não lembro o nome agora, o Lupe, né? Com certeza o Lupe ou alguém indicado pelo Lupe assumirá algum ministério e tal, mas assim, o Ciro Gomes não. O Ciro Gomes com certeza ele vai ficar na dele, quietinho e tal, talvez até mude de partido. Não é difícil não o PDT o Ciro Gomes mudar de partido. Bom, vamos fazer o seguinte, fazer um intervalinho, na volta do intervalo a gente vai ouvir aqui uma fala do Lula, né? O pronunciamento dele, é isso? Pronunciamento do presidente da República eleito, né? Vamos intervalinho, a gente volta já para a gente mostrar esse pronunciamento aí. Tá ok, e entra o companheiro.